Semana passada a gente começou a fazer as variantes, criei variante de botão, já tinha criado essa variante aqui de título, e eu acho que depois disso, dessa parte toda, eu tenho que terminar de editar as 3 aulas que eu tenho e subir para vocês, tá? Mas a partir de agora a gente já pode começar a pensar em voltar no nosso protótipo e desenvolvendo. E conforme vocês forem tendo dúvidas, podem ir perguntando. Se a gente for analisar aqui em vista do que era o nosso botão, agora ficou 10 mil vezes mais organizado. É porque eu não tenho mais aqui. Eu já fiz subir para o GitHub, eu não tenho como mais ver o antigo. Mas aqui, ó, o código está muito mais legível do que antigamente, né? Muito mais fácil de eu ver, muito mais fácil de eu compreender, que eu sei que aqui eu estou usando as minhas variantes e elas estão funcionando aqui. Se eu chegar e colocar aqui, mudar na variante lá para Ghost White, aquele botão vai mudar. Só vir aqui, esse daqui a outra variante que a gente criou do título. Mas se eu for aqui na minha página de restaurantes que eu tenho aqui e mudar essa variante desse botão aqui para Ghost, e porque eu tipei ali com TypeScript, eu tenho acesso agora a todas as variantes que eu tenho aqui dentro. Deveria estar exibindo, filha da mãe, né? Mas deu pau aqui. Botar Ghost aqui e acessar, e tu vai ver que mudou. Já mudou o tipo de botão. Já foi para o tipo Ghost. Tem todas as aulas antigas lá na playlist, mas eu posso ir mais devagar. Se não entende nada de CSS, me ajuda. Vai com calma. Eu só criei isso aqui, a variante desse botão. Eu criei um botão mais customizado. Que isso daqui vocês vão aplicar, tá? Isso, essa TV justamente é o teu Ind Variant. Essa aqui, ó, teu Ind Variant. Você tem que instalar ela, instalar o teu IndMerge também, tá? E aí você consegue criar esse botão extremamente customizado. Ó. Eu aqui nas variantes eu lanço todas que eu preciso e acabou, tá? Ó, se eu botar aqui tirar a interrogação, eu quero que tenha somente essas variações aqui. Isso aqui é uma maravilha, porque você consegue customizar qualquer coisa e muito. E você está usando os conceitos, as boas práticas. Você está usando a partner, design partner de compound partner e composite partner. É padrão de composição e padrão de. Esqueci agora o outro. São dois padrões que você usa. E assim você torna um componente super customizado. Pô, eu criei vários aqui que cabem dentro do padrão de botão. E o botão normalmente a gente customiza. O input normalmente a gente super customiza. O label a gente super customiza. O badge, aqueles botãozinhos pequenininhos, a gente super customiza. Por quê? Você vai usar vários ali dentro da tua aplicação. E você tem que criar um botão customizado sem precisar repetir um monte de código. Já pensou se eu tivesse que criar para cada um criar um componente de botão? Ia ficar horrível, entendeu? Não ia ficar legal. Seu código ia ficar difícil de dar manutenção e assim fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, tá? Eu vou explicar isso aqui, ó. Esse P aqui vem do padding. O padding é o quê? Você não tem aqui, você tem um componente, tá? Que é a área total aqui. Essa aqui
é a margem, é minha margem, minha borda, certo? Isso aqui é minha borda que eu tenho aqui do meu componente que eu criei. Essa parte interna aqui, até a parte útil aqui do meu componente, isso aqui é o padding, é o espaçamento interno que eu estou usando. E esse espaçamento aqui de fora, que eu tenho até o meu próximo componente, até o outro componente, a gente chama isso de margem ou margem, tá? Isso aqui o margem. Não sei se vocês já notaram, o que que eu faço? Eu uso sempre aqui nos meus componentes, quando eu crio, eu uso sempre aqui uma div ou alguma coisa para envolver. Por quê? É nesse cara aqui que está envolvendo, ou na div que eu coloco, é que eu vou controlar meu espaçamento entre um componente e o outro. Aí fica muito mais fácil de eu fazer tudo que eu tenho para fazer. Então, eu sempre faço isso. Se eu for botar aqui, ó, em outros lugares, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, eu botei uma dívida e divido. Se eu for botar aqui num componente aqui do not found, ó, aqui, ó, botei a div e vou botando os componentes que eu quero aqui dentro. E assim eu vou dividindo. E a div, para esse tipo de coisa que eu estou fazendo, é semanticamente correta. O uso dela é correto. Como eu já falei outras vezes, o uso da semântica correta, da tag correta, te ajuda no SEO do Google. Pode perguntar. E isso vai ajudando no SEO. Deixa eu ver, no caso do Not Found Page, não seria mais recomendado uma main? Seria, e tá certo, certíssimo, certíssimo, certíssimo. Uma main aqui. Eu botaria uma main aqui, o certo é a main. Certíssimo, isso aí. Eu faço, às vezes, faço a coisa errada para ver se vocês estão realmente prestando atenção. É isso aí, exatamente, é a main. E depois da main, se eu quisesse separar novamente aqui para depois aplicar uma div, eu não tenho uma seção, eu tenho que aplicar uma section. Está corretíssimo, Jansen. Isso aqui é uma main que tem que ter ali, que é o principal, a estrutura principal da minha página. Eu uso a main. Exatamente. É o corpo da minha aplicação, tá? É exatamente isso aí. E depois, como é um título principal, eu usei um H1. E o H1 a gente só tem um, tá? Usei uma P, ou poderia, porque o texto aqui é pequeno, eu poderia usar também uma tag chamada small, que é para textos pequenos, e usei a aqui, que é a âncora, para navegação da minha página Not Found. E esse Not Found aqui é todo carregado aqui. É aqui que eu defino tudo. Porque essas são as minhas rotas públicas. O path é meu home, vai carregar meu home, porque eu pego o route que vem lá do React Router, tá? Tá vendo aqui, ó? Tô pegando aqui, ó, lá do React Router DOM, ó. Peguei, lancei aqui, ele que vai controlar minhas rotas. Bota o path o que que é? Eu não tenho dentro do meu site a gente não tem um domínio que poderia ser domínio lab365.com.br. Esse é o domínio. O barra, a partir do barra, são os endereços de navegação que a gente vai usar. É o nosso path, isso tudo. Então, quando tem barra aqui, eu já subscrevi, deixei o domínio subentendido e boto barra. E ele vai vir para minha home. Eu tenho que especificar aqui em Element o elemento que eu vou renderizar. Pode perguntar, Jansen. Sem problema nenhum.
Tranquilo, respondo numa boa. Como eu tenho minha rota de login, eu botei como path, como sign-in e renderizei meu elemento aqui. E vou fazendo. Ó. Isso são rotas públicas, tá? Porque o sign-in, a sign-up, que é a rota de cadastro, e o not found, eu não preciso estar logado para acessar ele na nossa aplicação. Eu só vou precisar acessar, ter uma rota autenticada aqui no Rolt, aqui nessa parte daqui do perfil, do meu carrinho, do restaurante. Isso eu vou precisar ter autenticado, tá? Sim, eu uso o React Express, mas a gente também pode usar React com o Spring Boot, que é o para fazer a API em Java, tá? Você pode usar até com Python, fazer o back-end de Python e usar o React, numa boa, tá? Mas eu vejo muito o pessoal usar o back-end com React em Node.js, que usa o Express, e Java, que usa o Spring Boot para criar a API. Porque no Express também tem como definir as rotas. Bem, no Express tem como definir, a gente faz as rotas também, tá? No Express é isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma API aqui. Deixa eu ver se tem minha API tá aqui. Peraí. É um monte de coisa de aula, tá? Ah, tá aqui, ó. Isso é Express, ó. Tem o middleware aqui, ó. A rota começa aqui, ó. Tem meu index, olha lá. Tô pegando aqui, especificando, tá vendo? Tô especificando a minha rota aqui, ó. Chamei o Express, iniciei o Express, instanciei aqui, joguei para app eu uso o COS, que é aqui, ó. O COS ele vai, é como se fosse um filtro, ele vai definir que IP vai acessar a minha API, tá? Com rotas, tudo separado, tá? A gente separa tudo. Aqui tem tudo separado, porque a gente bota, a gente tem os middlewares, tem as routes, tem os controllers, tem as service e tem um repository. A gente bota num repository a conexão com o banco de dados e os métodos que a gente vai usar para acessar o banco de dados. São os métodos da ORM ali. Entendeu? Sim, tem que encapsular, tá encapsulada. Eu uso Class para fazer, entendeu? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, o Express Request Render é um token. Eu estou verificando se o token está vindo token aqui na minha rota. Por quê? Ele só pode acessar a minha rota barra user aqui se tiver token. E eu faço a verificação. Aí eu chamo o meu user token, que são as rotas de usuário. Olha lá, chamei minhas rotas de usuário, ele verifica aqui, faz um RBCAC, né? Verifica se é admin ou se ele é profile, tá? Se é uma filial. Ele verifica aqui, passou desse middleware aqui, ó, no post, ele vai chamar aqui minha user controller create, que é o método de criar aqui, ó, e cria meu usuário. Sim, isso, em cada caso. E eu separo. Agora aqui, eu tinha que separar mais isso aqui, mas isso aqui foi uma aula que eu estava dando. Ó, tá fazendo aqui um método, ó, tudo separado, ó. Classe, uso classe. Aqui, ó, private. Isolei aqui as minhas
os meus atributos direitinho, chamei, ó. Tô chamando aqui cada um, isolei as coisas e aqui eu tô pegando através do ORM, acessando para acessar o usuário e pegar os dados de usuário, ó. Valido novamente, dupla validação. A gente tem que validar tanto no front quanto no back. Senão a gente pode ter um ataque chamado man in the middle, que é o homem no meio da conexão. E o cara sumir a conexão e mandar um comando para o banco que não deveria mandar. E aí dá problema, entendeu? Por isso que a gente valida tanto no front quanto no back-end. E tá aqui a validação. Não tá uma validação super complicada, super foda, né? Mas tá bom. É uma validação boa aqui. Eu poderia usar o Zod aqui para validar mais ainda. Sim, Zod, só uso o Zod. Só uso o Zod, tá? É porque nessa aula não. Acho que a gente não tinha chego ainda à parte do Zod, tá? Aí eu não usei o Zod aqui. Mas eu uso o Zod para validar. Uso o Zod. Aqui, ó. Peguei o hash, vendo o hash do token, fiz tudo e aqui, ó. Salvando o usuário. Se for motorista, eu vou salvar na tabela de motorista. Se for filial, eu vou salvar os dados na tabela de filial. E se for admin, ele vai ficar numa boa, na tabela própria dele ali. Eu uso o Zod direto, porque esse aqui a gente não usou. Não tinha chego ainda essas coisas todas. Mas aqui, ó, tudo aqui, ó, os métodos, usando classe, tudo direitinho. Retornando as coisas, retornando os erros que tiverem aqui, tipando aqui tudo direitinho, ó, tudo certinho. Isso e isso tem que ser feito. Não, aí isso aí, e essa parte aqui é o back, é outra coisa, é outra história, é outra história. O React é a parte visual, entendeu? Só estou mostrando aqui o back para vocês verem. A gente divide tudo, tá? É tudo dividido, ó. Um método para cada coisa. Um método para update, um método se eu quiser fazer uma query específico. Queries são as linhas de código que a gente faz para fazer uma pesquisa no banco, uma pesquisa em específico no banco. Eu posso criar aqui, ó, crio um método que vai ter essa query específica e vou fazer pesquisa para o banco. E eu tenho que ter essa rota, desde lá da controller até aqui, verificando tudo. Ó, as entidades todas criadas, todas tipadas, ó, com todos os parâmetros. Isso aqui a gente usa igual a gente usa no banco, tudo direitinho, ó. Conexão de um para um na tabela, isso é banco de dados, né? A gente cria também aqui um create date column para a parte de criar os dados e o update. Para quê? Para eu ter o log da criação dos meus dados no banco. Que se alguém apagar alguma coisa ou alguém alterar um dado, eu tenho um log de que hora que esse dado foi alterado. A data que criou, ele vai ficar ali fixa, e quando ela foi atualizada. Esse dado foi atualizado. Esse campo específico foi atualizado. Então, eu tenho eu posso dizer assim, como um histórico do meu banco, de como os dados chegaram no meu banco. Isso é bem quisto e a gente precisa ter isso como um padrão de segurança de informação. A gente precisa ter isso na nossa aplicação, entendeu? Middleware de autenticação para verificar que o token, estou fazendo as verificações do token. Estou enviando os dados de retorno. Estou enviando aqui meu data ID e meu data profile no meu REC aqui. Para quê? Isso aqui eu tenho acesso
aos dados do meu usuário e exibo ali no meu profile. Isso tudo é que a gente faz aqui no back-end, tá? Mas deixa eu voltar aqui ao outro aqui. Beleza, maravilha. Feito isso aqui, as rotas, estou protegendo as rotas, e eu protejo as rotas dessa maneira, mas eu tenho aqui, dentro daqui da parte de rotas, uma verificação também, ó. Não aqui, mas aqui em private, ó. Eu verifico, eu pego o meu usuário, as informações do meu usuário logado que estão aqui no use e verifico. Se não tiver esse sinal aqui é de não, tá? Se eu não tiver meu usuário criado, eu faço retorno para navigate barra e replace. Replace, eu apago todo o histórico de navegação. Mas eu tenho que dar um retorno aqui. Por que eu tenho que dar um retorno aqui? Para não continuar com a execução daqui do meu código. Tá no GitHub sim, tá? Tem no GitHub sim, Jansen. Depois eu me lembra lá, me manda mensagem que eu te mando o GitHub dele. Sem problema nenhum. Você pode ir por cima. Você tem esse projeto, o projeto tá todo lá na playlist, entendeu? Lá do Nextbyte Web. Você pode ir lá e pegar ele e verificar isso tudo. Me manda mensagem no privado, Jans, que eu te mando o GitHub do projeto. Você olha lá. Tem até que subir essas coisas novas aí que eu não subia. Já deu aqui, ó, 3 aqui eu não subi. Eu tenho que subir essas coisas para lá. Mas é isso aqui. Isso aqui, gente, é Contest API. Por que a gente bota o usuário no Contest API? Porque o Content API é para quando os dados da gente não ficam mudando toda hora. Então a gente cria o usuário, essas informações de login do usuário lá no Content API. Content API é um gerenciador de estado global. O que é isso? É guardar a minha informação num ponto principal da minha aplicação. Como eu já mostrei para vocês naquele gráfico, né? Tem os nós, tem a árvore do nosso dom, ela é representada por uma árvore, tem os vários nós, certo? Aqui, os vários nós. Cada ponto desse é um componente pai, componente filho, que é o componente que está dentro desse cara aqui, e o provider fica aqui, que é o nosso Contest API, tá? O que acontece? Se eu for aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Contest tá aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Tá vendo aqui o browser halter? Tudo direitinho. Deixa eu ver aqui onde que eu botei. Peraí, index main tsx, ó. Tá vendo aqui, ó? Auth Provider. Tá vendo aqui onde que eu botei? Ele tá no topo, ó. Tá envolvendo toda a aplicação. O app e o toast estão aqui embaixo, ó. Isso aqui nessa árvore aqui, ó, o app está aqui e o toaster está aqui, ó. É assim que a gente representa. Ele está na árvore lá, no nosso DOM. Ele está fazendo isso aqui, ó. Provider está aqui. Então ele consegue distribuir diretamente, sem precisar fazer próprio, diretamente para esse cara filho aqui. E diretamente, se eu quisesse para o Toast transferir os dados do usuário, eu passo passar aqui diretamente. Isso é o gerenciamento de estado global.
Ele está aqui no topo da minha aplicação, envolvendo a aplicação, tá vendo? Que ele está aqui, ó, envolvendo a minha aplicação toda. Então ele pega os dois aqui, o app e o Toast. E eu estou passando o dado lá para o componente filho. Porque se eu for dentro de app aqui, aqui dentro de app, olha lá, o app está envolvendo todas aquelas rotas, todos aqueles componentes aqui, ó. Envolve minha rota pública, componente home, sing in, sing up, not found. Quer dizer, eu posso pegar os dados de usuário nesses caras aqui, sem problema nenhum. E está envolvendo também minhas rotas privadas que estão aqui. Beleza. Então vamos lá, deixa eu ver se eu pego meu protótipo que eu enviei de manhã para vocês, que aí fica mais fácil da gente começar a destrinchar isso. Mas tendo dúvida, tá faltando alguma coisa, me manda mensagem que eu gravo uma aula mais específica do projeto, eu ajudo vocês. Isso aí sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver aqui nas minhas imagens, rapidinho, que eu tinha capturado uma imagem de manhã. Tá. O que a gente tem que fazer hoje, eu tentar evoluir no projeto, mas eu vou explicando direitinho, é fazer essa tela aqui. Depois tem outras telas, mas eu acho que a gente não consegue fazer ainda a parte de todos os restaurantes. Eu tenho que construir isso aqui. Esses botões, criar ativação, desativação dele. Então a gente vai começar a pensar nisso. Tá. Aí vem aquela coisa ali que eu já te mostrei para vocês do dashboard layout. O que é o dashboard layout? É a página, é aquela coisa fixa que às vezes tem no que a gente tem no Next.js, que tem no Angular, não sei se vocês já viram. O Angular ele usa uma coisa chamada ng-content, que são as coisas que vão ser fixas, ou o layout que vai ser fixo. Então, com esse dashboard layout aqui, eu defini que meu sidebar, que é aquela parte lateral aqui, ó, isso aqui vai ficar fixo e essa parte aqui do meu header também vai ficar fixo. Então, eu boto aqui, ó, sidebar, defino aqui, fiz uma div aqui, tá? Lá dentro poderia até, como o nosso Jansen falou, isso aqui tem que ser main, porque é o início. Eu posso botar aqui como main, para ser semanticamente usando as tags semanticamente corretas, tá? Beleza. E eu aqui dentro, eu também defini como aside, ó, que é o correto, para uma tela lateral. Então, beleza, para o nosso sidebar tem que ser um aside. Defini e criei ele todo ali. Só que aqui. Ah, tá. O que ele está reclamando? Ele tem alguma coisa que está errada. Que ele ficou vermelho. Ah, tá. Que não tem mais a largura aqui. Então, isso aqui eu posso pagar. Isso é do botão que eu customizei e já não tem mais, ó. Já não tem mais o alinhamento do botão. Esse botão eu vou ter que mexer. Maravilha, ó. Já já tirei aquelas coisas que estavam no botão que eu tirei, que eu customizei, e ele já vai funcionar a partir disso aqui. Beleza. Deixa aí, já está funcional novamente. Perfeito. Eu tenho aqui também um header, só que aí eu fiz o alinhamento para ele ficar do lado ali. Usei o flex e botei do lado. O header dashboard. E o outlet é tudo que eu quero que seja variável. Eu não quero ter esse conteúdo aqui todo aqui de dentro. Esse conteúdo aqui de dentro do meu botão dessa tela é isso aqui.
Então, tenho que chamar esse outlet, esse componente outlet. Esse componente outlet indica que tudo que tiver ali dentro dele vai ser variável. Então, eu tenho que começar a criar as telas. Só que para eu especificar que tudo vai ser variável, vai ficar mudando ali dentro, eu faço da seguinte maneira. Eu não tenho aqui o outlet? Tenho o outlet. Beleza. Tá. Eu venho aqui para terminar de configurar isso. Deixa eu ver aqui. Cadê meu app? Tá. Tá vendo aqui? Eu pego, boto na rota, especifico que o que vai chamar essa rota é barra perfil, lanço elemento, para quê? Eu tenho que envolver com esse private road, para dizer que esse tudo que tiver aqui envolvido pelo private road vai ser privado. Eu não estou usando lá dentro do meu dashboard layout o outlet? Sim. Então, tudo que for dentro desse router, envolvido por esse router primeiro aqui, tudo que tiver ali vai ser renderizado lá pelo meu outlet. Então, eu jogo esse elemento aqui, como eu fiz aqui no restaurante. Ó. No restaurante eu tirei, então ele não renderiza. Para eu voltar a exibir o restaurante da forma correta, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Fazer igual tá aqui, ó. Esse primeiro. Lanço tudo, copiei aqui, ó. Vou definir que o meu PF vai ser restaurante. Bota aqui, ó, restaurante. Apago esse daqui de baixo e vou chamar aqui embaixo esse componente aqui de restaurante que eu preciso chamar. Vou jogar ele lá. Joguei ele lá. Pronto. Apaguei agora aqui. Beleza. Já configurei. Agora minha rota de restaurante. Pode ser minha internet. Hoje minha internet aqui não está funcionando perfeitamente, não, mas está falhando para vocês a voz? Me fala aí. Tá, tá. Porque hoje teve. Nossa, foi horrível a internet na hora da aula de tarde que eu estava dando. Ah, beleza, beleza, beleza. Tá. Depois eu tenho que mexer naquele roteador. Vou ter que mexer no computador e no roteador lá da sala para ver se eu consigo mais sinal para ele funcionar melhor. Deixa eu ver se está no 5G aqui. Ah, tá no 2G, eu não sei se o 5G vai melhorar. Tá, mas se eu cortar agora, pode ser que eu caia aí. Depois eu mudo isso, então. Deixa eu ver ali, tem alguma coisa errada ali. Economia de energia? Por que que ele tá no modo de economia de energia, gente? Tá, depois eu vejo isso. Tá, vamos lá. Bem, fazendo isso, agora a minha rota de restaurante está na rota privada. Eu não acesso mais ela livremente. E se eu for aqui, ó, viu? Já aparece meu reader aqui numa boa. Deixa eu só mover esse da minha caneta eletrônica aqui. Já aparece meu reader, já aparece tudo. Eu, a partir de agora, eu já posso começar a criar minha tela de restaurante, que ela vai funcionar numa boa. Já aparece, ó, o reader efetivando, só não foi para ali porque não tem a rota de meus pedidos, mas de restaurante tem. E fica ativado.
Já criou essa parte de selecionar e não selecionar ali o botão. Ah, eu vou ter que mexer depois aqui, ó. Isso aqui desconfigurou. No gradiente eu vou ter que botar um. Já sei até o que eu tenho que fazer. Porque como ele não está pegando ali, eu aqui no gradiente vou ter que botar um W full para ele pegar a minha largura total. W de width e full total. Então, quando eu faço isso, ó, se eu parar aqui com o mouse em cima, ele bota ó, largura 100%. Então, estou pegando a minha largura total ali do meu componente de botão. Se eu for olhar novamente aqui, ele deve estar. Já acertou a largura aqui. Perfeito, é exatamente isso que eu queria aplicar com o meu botão. Tá certinho aqui, meu layout. Beleza. Tá. Isso aqui dá, ele tá dando, depois eu tenho que corrigir isso, que esse meu navegador ele tá apagando o meu local storage. Se eu sair da aplicação e voltar, ele pega todos os dados do meu local storage, ó. Sair, aparece o touchzinho. Depois eu tenho que acertar isso aqui. Ó. Isso aqui também vai ter que ser acertado. Vou conectar aqui de novo, ó. Efeitozinho, ó. Viu? Aí ele pega. Ele está apagando o meu local storage do meu navegador, mas beleza. Isso aqui, esses dados aqui de Wagner e user, tá vindo tudo do meu local storage. Eu depois eu vou criar a gente pode criar uma API fake com JSON Server. E a gente começa já a brincar de fazer post, cadastrar usuário, não cadastrar usuário, remover usuário, já aqui. E a gente pode criar com o JSON Server as várias tabelas mocadas. Pode até ser que depois a gente cria até essas tabelas aqui, eu mostro como criar tabela no post para vocês e vocês vão aprendendo aos poucos. Se tiver dúvida, eu vou fazendo devagarzinho, mas eu vou criando as tabelas e mostrando para vocês. E como eu faço para criar os relacionamentos de um para muitos, de muitos para muitos, e ali a gente vai criando e vai estruturando ali, criando a nossa primeira estrutura do banco de dados e vocês vão aprendendo um pouquinho também. Eu não sei se na jornada dev chega até essa parte aí, se vocês chegam até essa parte. Sei que quando é nesses cursos full stack a gente aprende. Infelizmente é só 1, 2 semanas de banco de dados, mas já dá para pegar alguma coisa. Realmente vocês vão ter que estudar por fora banco de dados, tá? Mas vamos lá. Feito isso, ó, já está mais ou menos aqui. O que que eu tenho que ir? Seguindo aqui meu protótipo aqui, que eu já tinha feito. Eu vou ter que criar essa tela aqui, ó. E eu meio que criei ali. Eu meio que criei esse título aqui, com aquele componente customizado que eu criei ali. Eu criei esse dashboard title. Então eu posso aplicar ele ali. Beleza, então vem aqui em restaurantes, ó. Nessa parte aqui, ó, tem já o meu dashboard title. Eu tiro ele daqui, vou tirar daqui, vou tirar o custom, porque eu não vou usar isso, e vou botar aqui o que que eu preciso. Já deu pau, que eu não tenho. Vou apagar essas importações que eu não preciso. Essa aqui também eu não preciso. Maravilha, deixo ele ali. E vou botar aqui. Deixa eu ver aqui o que que eu botei no ali. Bem-vindo à área de restaurantes. Tá, vou inserir aqui e vou começar. Beleza, maravilha. Eu tenho esse aqui, já criei. Se eu for ali, ó, já renderizou, já está certinho. Beleza. Não preciso desse fundo dessa maneira. Valeu, Aldair. Tudo de bom aí? Ah, também já estava até acabando. Poderia ter dado a presença para ele.
Ficasse mais um pouquinho, eu dava presença para ele. Mas beleza. Tá. Já usei isso aqui. Esse verde tá daqui, ó, do BG. BG é background, é a cor de fundo. Eu vou tirar essa cor de fundo aqui, vou botar um cinza, que é para seguir ali o padrão, e tem o cinza, essa escala aqui, ela tem uma variação no Tailwind de zero, de 50, ela varia de 50 até 950, tá? E a gente pode usar essas variações todas. O bacana com essa extensão do VS Code é que exibe a cor aqui e a gente vai vendo. E dá até para a gente criar cores customizadas, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem os tokens aqui. Eu botei aqui já a cor aqui, deixa eu ver. Eu posso não, próxima semana não, ainda não botei as cores aqui. Lancei? Não lancei ainda as cores aqui em constantes. Não lancei. Mas depois a gente pode botar as cores e customizar. A gente customiza as cores que a gente vai usar na nossa aplicação. Deixa eu ver aqui no global. Eu tenho esse. Deixa eu ver aqui. Peraí. Cadê aquele arquivo? A gente tem um arquivo aqui, ó. Aqui no index CSS, que a gente chama. E a gente pode customizar isso tudo aqui dentro. Numa boa. A gente gera as cores aqui, ó, tem várias cores aqui, mas eu posso criar a nossa personalizada e usar ali. Numa boa. Eu tenho que criar aqui também no root, cria no dark e cria aqui embaixo. É uma sequência que tem que fazer nos 3 pontos para poder o teu Indy reconhecer e a gente criar a nossa cor personalizada. Então, eu deixo para a próxima semana para criar isso. Beleza. Tá. Só que, vamos pensar. Eu tenho aqui o meu layout aqui. Tá vendo que eu ainda tenho esse cara aqui? E esse cara aqui eu uso em vários lugares. Eu estou usando aqui no meu perfil também e estou usando aqui, vou usar em restaurante. Então, se eu estou criando e eu tenho essa repetição desse código em 2 lugares, justifica eu componentizar. E se eu for usar o princípio de Atomic Design, que eu tenho que criar componentes menores para criar componentes maiores, para juntar, então merece criar aqui também um de subtítulo. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui o padrão que eu criei de nome aqui para ele. Eu não criei um dashboard title. Eu vou criar agora um dashboard subtitle. E vou criar ali o que eu tenho que fazer. Beleza. Vem aqui no meu componente, em Commons, já tem vários componentes aqui. Vou criar meu dashboard subtitle. Vou olhar para ver se tem. Não tem. Vou olhar, vou criar agora meu dashboard subtitle. Vem aqui, ó. Dashboard, traço, subtitle. Eu prefiro criar assim, tá? Com traço, do que com aquelas letras, tá, pessoal? TSX, beleza. Opa, deu. Não. Ele não deixa. Tá. Not valid. Deixa eu ver aqui. Ele estava deixando fazer, agora ele não está deixando. Ah, tá. Espaço ali também não ia rolar, né? Beleza. Fiz aqui, criei meu traço, ó, criei. Vou usar aqui um snippet que a gente usa, um R function. Usei, já criou aqui a função para mim. Vou mudar aqui para dashboard title. Isso daqui vai ser uma div, certo? É uma div que eu vou precisar aqui.
Deixa eu tirar esse cara daqui. Aqui dentro eu não vou ter que criar um subtítulo, então vai ser um small. Então já chamo aqui meu small. Criei aqui. Deixa eu ver qual texto que eu botei ali. Escolha aqui o restaurante para fazer. Escolha aqui o restaurante para fazer seu pedido. Tá, beleza. Deixa eu botar aqui. Escolha aqui o restaurante para fazer o seu pedido. Maravilha. Tá, beleza. Só que isso daqui, se a gente for analisar, o meu componente está fixo. Não é assim que eu quero. Eu quero que seja um componente customizado. Aqui ele está fixo. Tá. Bem, criei a estrutura inicial. Deixa eu ver se tem aqui no meu. Deixa eu ver aqui no meu, na outra página, que é de profile. Tá, profile, dashboard title. Ah, tá. Eu vou subdividir isso aqui. Eu vou tirar desse cara aqui e vou criar um componente mais customizado aqui, tá? Vamos criar uma coisa mais bacana aqui nesse negócio aqui. Tá, ele tá aqui, T600, MT, tá, beleza. Eu vou subdividir e deixar ele menor e vou fazer o que eu tenho para fazer. Já vou pegar aqui essa customização para seguir o meu padrão, tá? Vou pegar aqui, vou pegar aqui o estilo, que eu vou usar o mesmo estilo para seguir. Nem precisava, peraí, deixa eu fazer de outra maneira. Deixa isso aqui fora. Dashboard, deixa eu ver aqui. Cadê o dashboard title? Quero pegar essa classe aqui. Mais fácil. Vou pegar minha classe aqui. Cadê o dashboard subtitle? Vou aplicar aqui. Apliquei. Beleza. Estou começando a construir meu componente. Tá. É um small. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui nesse cara para fazer. Dashboard title, não. Só tem um small aqui direto. E beleza, e ele tem uma div ali que gerencia tudo. Tá, beleza. Eu não vou usar esse cara aqui eu vou tirar, não vou usar ele aqui, vou tirar aqui da minha props, que eu não vou usar mais ali dentro meu title, e vou tirar daqui também, que eu não vou usar mais ele aqui, o subtitle. Eu estou separando meus componentes ali. Beleza, maravilha. Feito isso, eu já posso vir aqui. Eu gosto de criar interface, mas só vai ter um, né, também, né? Não, vou botar o children ali também. Então, vou criar aqui uma interface. Por padrão, a gente bota vai ser do tipo dashboard subtitle props. A gente bota que vai ser um props, tá? Um nome aqui. E aí agora eu vou tipar meu children, que vai ser um nó do React Node. Eu chamo aqui React Node, porque eu vou ter nós ali dentro para eu poder carregar esse texto aqui. E meu subtitle vai ser uma string. Beleza. Children e subtitle aqui vai ser uma string. E eu vou querer que apareça sempre. Agora, a partir de agora, eu tenho que puxar aqui. Ó. Puxa aqui, subtitle, tipei. Isso aqui vai ser meu subtitle. Vou deixar só aqui
só para eu não perder aqui. Subtype, beleza, deixa aí. Deixa eu parar aqui meu. Tá, beleza. Fiz isso aqui. Só que isso aqui, na verdade, eu não vou usar subtitle, porque eu não estou querendo usar a children. Eu já vou especificar lá fora. Vou criar um componente que fecha nele mesmo. Então, chamo o children aqui, mudo para children aqui. Beleza, ó. Já está meio que criada. Vou dar um Ctrl X aqui. Vou lá dentro do meu cara aqui, ó, dentro do restaurante. Aqui embaixo, vou chamar meu componente. Dashboard, cadê o dashboard subtitle? Abre e fecha e bota aqui o que eu tenho que escrever. Pronto. Feito isso, maravilha. Se eu voltar para lá, como eu usei o children, eu não preciso fechar nele mesmo igual tem na image. Eu posso usar dessa maneira. Usei o children aqui e fica mais fácil de se entender. Criei aqui certinho. Se eu for olhar lá na aplicação, ela já deve estar rodando certinho. Vou aqui, vou voltar aqui, logar novamente, cessei, restaurante, olha lá. Já está aparecendo o título e o subtítulo. Com isso, eu crio componentes altamente customizáveis. Que se eu não quiser mais, a partir desse momento aqui, não quiser mais o meu subtítulo, eu só chego aqui, é isso, acabou. E eu não vou ter aquela interface aqui da tipagem lotada de coisa igual tinha lá no primeiro botão. Eu aqui eu tenho um componente muito mais limpo, muito mais enxuto e muito mais fácil de dar manutenção, tá? Espero que vocês tenham entendido aí a aula, gostado da aula, tá? Se tiver com dúvida, não fiquem, por favor, me falem que eu ajudo vocês sem problema algum, tá? E vamos lá, né? Vamos codar, vamos para cima, vamos aprender, vamos praticar. Pratiquem, que é importante demais para vocês praticarem, tá? Para vocês aprenderem e começar a fazer isso aqui. Eu também não fazia de cara isso não, tá? Eu ficava olhando o que eu já tinha feito e é assim que eu estruturo. Tinha dúvida, mas com o tempo você vai praticando, você começa a fazer isso mais facilmente. E isso é feito amplamente no mercado aí, esses conceitos que eu estou usando, esses design pattern que eu estou usando aqui, tá? Pega as aulas, vê a playlist, volta, tá? Jacione e Diego são meus velhos conhecidos e o Antônio também, que sempre, sabe? Tá começando a ficar sempre aí. É pegar, gente, é pegar as coisas, ir fazendo, praticar. Olha o vídeo primeiro que eu estou fazendo, depois vocês vão e codam junto comigo e depois codam separado. E tentam fazer os projetos práticos que vocês querem fazer. Entendeu? Igual eu já falei para eles, vou fazer um grupo aí. O Diego já está junto, Diego, com certeza. Se o Jacione quiser entrar e o Antônio, se vocês quiserem entrar, a gente vai escolher um projeto, vocês vão escolher um projeto e a gente vai desenvolver com tudo, botando GitHub, criando Trello, entendeu? Vamos criar uma coisa bem bacana, igual é um dia a dia de um dev. Vamos fazer as dailies, vamos conversar, cada um vai fazer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ter code review, para a gente simular um ambiente de uma empresa real. Para quando vocês chegarem lá, vocês, pô, eu já sei fazer isso, eu já faço isso, entendeu? Isso é de extrema valia, é praticar, é criar, é ter a vivência de um dia de um dev real, para valer.
Isso vai ser de extrema valia para vocês, tá? Mas obrigado aí pela presença de todos, tá? Eu quero que vocês, daqui a um ano, vocês cheguem para mim, ó, consegui minha vaga de dev, consegui meu emprego como freelancer, o que seja, mas eu quero vocês aí evoluindo sempre, tá? Obrigado aí, boa noite para todos, valeu pela presença e até sexta-feira. Valeu, Jacione, pela presença aí, valeu, Diego, Antônio, João Paulo e Sábio. Valeu aí, obrigado aí, boa noite para todos.